No final de semana foram encontrados 6 reféns mortos em túneis em Gaza. Vocês veem ao meu lado, então, a matéria do Times of Israel, jornal em língua inglesa, lá mesmo, de Israel. Então, as famílias começaram imediatamente, grupos de famílias de reféns, a fazer protestos, e também uma autópsia descobriu que todos os 6 tinham feridas de balas, haviam sido baleados. A gente pode passar para a repercussão disso logo na sequência. A gente tem aqui a matéria do Epoch Times. O chefe do Pentágono, o general Lloyd Austin, disse ao equivalente israelense, ao homólogo israelense, que o Hamas deve ser responsabilizado pela morte de reféns e falou que há preocupações também sobre as crescentes tensões em Gaza e reafirmou que os Estados Unidos têm um compromisso em chegar a um acordo de cessar-fogo para a liberdade dos reféns restantes. Isso convergindo, então, com o que o presidente americano Joe Biden está buscando. A gente tem aqui outra matéria do Times of Israel, essa falando que o Biden diz que os Estados Unidos estão perto de apresentar um acordo final de cessar-fogo, mas há críticas ao Netanyahu, que alega-se do lado americano não estaria fazendo o suficiente. Netanyahu diz, da perspectiva então do lado israelense, que ele não acredita que Biden pediria por concessões de Israel, que Israel cedesse terreno depois que o Hamas assassinou 6 reféns. Oficiais do Hamas dizem que que os comentários do presidente americano provam que Israel está dirimindo, está fazendo pouco caso, está colocando de lado, está empurrando as conversas. Isso é o que se diz do lado do Hamas. Os comentários de Joe Biden hoje foram de que Netanyahu não estava fazendo o suficiente para conseguir um acordo para que os reféns fossem soltos e disse, Biden, que a sua administração, o seu governo estava trabalhando muito de perto, aspas, para apresentar um negócio final para os reféns mais tarde nessa semana, e aqui nós estaremos de olho para ver o que vem adiante. Qual é o outro lado? A gente tem também a matéria, Netanyahu insiste que ele está comprometido com um acordo pelos reféns, mas que ele culpa o Hamas pelas conversas estarem paradas. O premier israelense diz que ele não acredita que Biden pediria por concessões. A gente tem então a mesma informação já dita, que Biden pediria por concessões após o Hamas executar. A oposição a Netanyahu denuncia, faz críticas a ele quanto à gestão da crise. Antes da gente seguir adiante, eu gostaria de fazer um paralelo histórico, pedir que a produção traga a câmera para mim. Eu recentemente tenho lido a excelente biografia a respeito de Mao Tse-tung, o ditador chinês, o maior assassino da história humana, que entre o início do seu governo em 1949 até a morte dele em 1976, matou aí por baixo umas 50 milhões de pessoas. Se pegar o período de Guerra Civil Chinesa, o período enquanto o Partido Comunista Chinês atuou efetivamente como uma organização terrorista clandestina antes de assumir o poder, joga para mais gente morta que isso. Claro, enquanto os dois cenários são muito diferentes e a comparação é descabida, vale a pena a gente fazer um paralelo no sentido de resgatar a forma como os Estados Unidos atuou em diferentes pontos nas suas relações exteriores. Muitos acordos de cessar-fogo no passado, e esse é um outro lado da questão, e claro que a paz é sempre desejável, mas feita essa ressalva, vale a pena, em termos de análise estratégica, pensar como acordos de cessar-fogo funcionaram no passado. Um dos lados do assunto, e é um dos temores que a administração teve, Antony Blinken citou isso antes, a administração já teve no passado, era de que um acordo de cessar-fogo pudesse dar ao Hamas a possibilidade de se reagrupar, de se reorganizar, de resistir e de se preparar para um conflito mais prolongado. E foi uma preocupação legítima que o governo Biden teve, o Antony Blinken, pelo menos certas alas do Departamento de Estado tiveram em pontos anteriores do conflito. Agora, ainda pegando esse ponto e voltando para o paralelo histórico que eu quero fazer, em 1945, 1946, conforme o Japão se rendeu ao final do ano de 1945 na Segunda Guerra Mundial, lá por agosto, setembro, a União Soviética partia para cima dos territórios ocupados pelo Japão na China. Os territórios que a União Soviética ocupou, apesar dos soviéticos terem dito que ficariam por 3 meses, ficaram 10 meses, foram depois cedidos ao Partido Comunista Chinês e foram a base que permitiu a eles tomar o país todo e vencer aquela guerra civil, dando efetivamente um golpe de Estado e começando a tirania, a ditadura comunista mais assassina da história humana.
O que possibilitou de fato que eles mantivessem aquelas bases foi os Estados Unidos pressionarem por uma trégua. Se em 1946, quando as tropas nacionalistas, os rivais dos comunistas, avançavam com plena força na Manchúria, o Nordeste chinês, não houvesse um cessar-fogo, o Partido Comunista Chinês não teria a condição de se coordenar com os soviéticos, de utilizar o dinheiro e a infraestrutura soviética para trazer toneladas de peças de artilharia, soldados, trabalhadores, de reorganizar suas bases e de permitir, tanto militarmente quanto logisticamente, uma vitória posteriormente na guerra. Esse é apenas um dos exemplos onde um cessar-fogo e um erro de cálculo da política americana teve consequências catastróficas. Claro, nessa análise é preciso reiterar sempre que a paz é desejável, a vida humana deve estar em primeiro lugar, e isso vale para os dois lados do conflito. Agora, estrategicamente, é um aspecto do assunto para a gente estar atento. Isso pode ou não permitir um reagrupamento e um fortalecimento do Hamas e um prolongamento do conflito. Nós continuaremos de olho para descobrir, e certamente militarmente é um ponto a estar atento em qualquer cessar-fogo, e fico curioso para ver qual vai ser a proposta do governo Biden e se existem condicionantes para impedir algo nesse sentido.